Uma boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, quero prestar a minha homenagem ao coordenador deste webinar, o Dr. Edson Milaré, um ícone na defesa do meio ambiente. Aliás, o primeiro promotor de justiça do meio ambiente no país. E também é ele um dos autores do projeto de que se originou a importante Lei da Ação Civil Pública. Também presto a minha homenagem ao moderador deste evento, o Dr. Marcos Stefani, e aos demais participantes, a doutora Suzana Henriques da Costa e o doutor Sérgio Cruz Arenhardt. Todos eles, eminentes membros do Ministério Público Nacional, todos eles com as mais altas qualificações acadêmicas e profissionais. E todos eles muito generosos quando se referiram a mim. Pois bem, senhoras e senhores, estamos aqui a falar neste webinar sobre as medidas estruturantes em processos coletivos ambientais. Antes de mais nada, é preciso dizer que, desde o seu nascedouro, a Lei da Ação Civil Pública se notabilizou por provocar grandes controvérsias, especialmente no tocante ao objeto do que poderia ser defendido. Com efeito, já no projeto inicial, de autoria do Edson Milaré, do Nelson Neri Júnior e de Antônio Augusto de Camargo Ferraz, nesse projeto se pretendia que, por meio da ação civil pública, fosse empreendida a defesa do meio ambiente, sim, do patrimônio cultural também, do consumidor ainda, e de outros interesses difusos. Entretanto, na hora da sanção, em 1985, o então presidente da República vetou esta última expressão, sem dúvida para impedir que a ação pudesse ser usada contra possíveis atos de governo. Esse veto só foi superado a partir da Constituição de 1988, porque a Constituição permitiu expressamente o uso da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Essa previsão constitucional foi que tornou viável que, em seguida, em 1990, o Código de Defesa do Consumidor devolvesse a norma de extensão antes vetada pelo presidente da República. Entretanto, a nossa alegria durou pouco, porque, por meio de sucessivas medidas provisórias, o governo federal veio a proibir o uso de ação civil pública cujo objeto pudesse atingir interesses de governo, como em matéria de tributos, contribuições previdenciárias, fundos sociais. E não bastasse isto, ainda por meio de outras medidas provisórias, depois transformadas em lei, o governo também criou novas formas de obstar a eficácia das ações civis públicas, como quando restringiu, durante mais de 20 anos, o alcance da coisa julgada coletiva, ou quando limitou a defesa dos seus associados pelas associações civis ao âmbito do seu domicílio. E isso tudo se explica, embora não se justifique, pois o governo, não raro, é um dos maiores violadores de direitos coletivos. E assim quer impedir a eficácia da ação coletiva nos litígios de massa, como quando ele cria impostos inconstitucionais, bloqueia ativos financeiros em todo o país, nega correção monetária ao FGTS, omite-se em questões sanitárias ou de saúde coletiva e causa danos ambientais de grande monta. Esse problema do objeto das ações civis públicas fica, porém, ainda mais agudo quando se trate da defesa da coletividade como um todo. E esse é precisamente o caso das ações que têm repercussões diretas ou indiretas sobre interesses e direitos de terceiros, como, por exemplo, nas questões sanitárias ou de saúde pública, nas questões de acessibilidade de pessoas com deficiência, ou nas questões de recomposição das lesões nos grandes desastres ambientais. A doutrina tem se referido a estes casos como litígios estruturais. Por quê? Porque eles visam a uma reforma estrutural num ente ou numa instituição.
e buscam restabelecer um direito fundamental e implantar ou corrigir uma política pública. Como exemplos desse tipo de ações, temos casos de grandes danos ecológicos, como a ação civil pública do carvão em Criciúma, em Santa Catarina, ou o caso da usina Belo Monte, no Pará, ou o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. As necessidades de efetuar reparos ambientais de enorme vulto e extrema complexidade passaram a desafiar as regras do processo civil tradicional. De fato, como fazer um pedido reparatório certo se ainda não se sabem todas as responsabilidades nem todas as consequências do dano? Como proceder à reparação dos danos se são necessárias avaliações sucessivas, inclusive durante o curso da própria execução? Como impor jurisdicionalmente ao Estado providências que possam estar fora das políticas públicas em vigor, ou, mais ainda, fora dos próprios limites orçamentários do Estado, como em matéria de medicamentos ou tratamentos não cobertos pelos planos oficiais de saúde? Como fazer tudo isso? Aqui, portanto, se coloca a questão fundamental, que não podemos evitar. É possível que o Poder Judiciário altere ou imponha políticas públicas? Dizer que isto é uma realidade e que, por isso, temos que conviver com ela, não resolve a questão de saber se cabe ou não ao Judiciário imiscuir-se nestas questões, ou sobre se os membros do Judiciário, que são investidos para aplicar a Constituição e as leis, se eles têm legitimidade para criar ou alterar, a seu gosto, do jeito que eles bem queiram, as políticas públicas do país. De nossa parte, temos sustentado que a ação civil pública pode, sim, prestar-se ao controle de políticas públicas, mas dentro de limites. O próprio Ministério Público, corretamente, já tem buscado esse controle, quando exerce suas funções no zelo para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública observem os direitos assegurados na Constituição. Mas é imperioso advertir, há limites para isso. Tem de haver limites para isso, pois não cabe ao Poder Judiciário administrar no lugar do administrador, nem legislar no lugar do legislador. Mas, identificando-se uma omissão ou um desvio do ente público em tema de direitos fundamentais, de caráter social, aí, por exceção, é que se admite seja determinada a correção ou a implantação de políticas públicas, como em matéria de segurança ou saúde das pessoas. Nesse sentido, precisamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem exigido 3 requisitos para viabilizar a incursão judicial no campo dos litígios estruturais. Tomo como exemplo o recurso extraordinário 440.028 de São Paulo. E quais são esses 3 requisitos? Primeiro, é necessário que a política pública reclamada tenha natureza constitucional. Segundo requisito, é preciso que haja correlação entre a política pública reclamada e os direitos fundamentais. E terceira exigência, é indispensável provar que há uma omissão, ou, pelo menos, uma prestação deficiente por parte da administração pública e não há justificativa razoável para esta omissão ou para esta deficiência. Assim, por exemplo, é legítimo, é correto que o Ministério Público possa cobrar em juízo a aplicação de princípios da administração que possam estar sendo descurados e, com isto, restaurar a legalidade que vinha sendo violada. Não poderá, porém, o Ministério Público estar motivado na sua ação por critérios políticos partidários, embora a sua ação tenha inegável caráter político,
tomada a expressão política no sentido técnico, ou seja, a instituição pode legitimamente questionar atos de governo que, entre outras hipóteses, firam o princípio da legalidade, configurem desvio de poder, abuso de poder, ou divirjam dos princípios da moralidade, da eficiência ou da razoabilidade, dentre outros princípios que devem informar a administração pública. Outro aspecto importante que quero destacar nos litígios estruturais é que estes têm peculiaridades que nem sempre se ajustam ao processo civil tradicional. O processo civil tradicional tem imperfeições que não foram corrigidas, nem mesmo enfrentadas no Código de Processo Civil de 2015, que este código sequer foi capaz de integrar a ação coletiva ou o processo estrutural aos seus cânones. Assim, uma razoável flexibilização do processo tradicional é necessária e até já tem mesmo sido empreendida nas ações civis públicas ou coletivas. Com efeito, muitas regras processuais são vetustas e não foram concebidas para a solução de conflitos de massa, nem muito menos para controle de políticas públicas. Assim, por exemplo, devemos valorizar mais as soluções consensuais, a participação e a oitiva direta das comunidades lesadas nesses litígios estruturais. Mas para essa flexibilização, também é necessário que haja limites. Não podemos chegar ao ponto de, pura e simplesmente, abolir de uma vez por todas o princípio da demanda, pois isso seria dar ao judiciário um poder incontrolável para um órgão da soberania que não tem nenhuma investidura popular, nem tem sobre sua própria ação qualquer controle externo nos seus atos da atividade fim. E me parece inadmissível que possa agir apenas limitado pela própria vontade, às vezes arbitrária. Por piores que sejam os membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e muitas vezes o são, o povo, que é o titular da soberania, pode questionar as políticas públicas e pôr os maus administradores, os maus legisladores, na rua de 4 em 4 anos. Mas, no tocante aos membros do Poder Judiciário, tudo o que se faça contra os seus membros ou contra as suas decisões depende deles mesmos. Ademais, o processo de impeachment dos membros do Poder Judiciário é mais teoria do que prática. E, por sua vez, o controle do Conselho Nacional de Justiça tem caráter apenas administrativo e não jurisdicional. Ou seja, o titular da soberania, que é o povo, jamais dá a última palavra a respeito das decisões jurisdicionais. Em suma, aceitar um processo diferenciado, com audiências públicas, com amicus curiae e menos rigidez procedimental, desde que dentro de limites razoáveis, tudo isso, eu admito, todos nós admitimos, é algo correto, é indispensável mesmo, e até já vem sendo feito, com razão e com êxito, nos processos coletivos e nos processos estruturais. Mas não podemos chegar ao ponto de dar, pura e simplesmente, um bio de indenidade ao judiciário, que é o poder menos democrático e menos sujeito a controle que nós temos. E que já tem dado mostras de que, quando quer desviar-se, ele se desvia, sem qualquer emenda, como nossa maior corte, quando julga fora dos limites de sua competência constitucional. Entendo, pois, possível usar o processo coletivo para questionar políticas públicas, sim, mas isso, em certa medida, com cuidados, com limites, pois não se pode dar carta branca ao judiciário para administrar no lugar do administrador, nem legislar no lugar do legislador. Haja vista que, num suposto papel proativo, o judiciário já está tomando liberdades
inaceitáveis, como no inquérito das fake news, corre há anos, de ofício e sob sigilo, inquérito 4.781 de 2019, o qual está investigando diretamente e mandando prender até de ofício, mesmo pessoas que não estão sujeitas ao foro constitucional por prerrogativa de função. Está admitindo acordos de colaboração premiada, acordos tomados por órgãos outros que não o titular privativo da ação penal pública. Está cassando decisão de indulto que a Constituição pôs na competência única do chefe do Executivo. Está criando normas abstratas que são verdadeiras leis materiais. Com tudo isso, se viola a separação de poderes, descura-se a investidura democrática e se põe a perder a imparcialidade dos magistrados e a segurança do próprio sistema. Reitero, é necessário cautela para não investir o judiciário de poderes incontroláveis, até porque, em nosso sistema republicano, em tese, todos os poderes deveriam ser controlados reciprocamente. Mas, na prática, o judiciário é que controla os demais e não é por eles efetivamente controlado. Com efeito, periodicamente o povo investe e desinveste os administradores, os parlamentares, por meio das eleições. Os parlamentares e os administradores controlam-se reciprocamente. E já tivemos mesmo casos de cassação legítima de mandatos, inclusive dos mais altos mandatários, como 2 ex-presidentes da República. Contudo, embora em tese isso seja possível, jamais tivemos casos de impeachment de magistrados do mais alto tribunal. Não basta dizer que o processo estrutural é pura e simplesmente uma realidade com a qual temos de conviver. E, com isso, tacitamente aceitar que o Poder Judiciário faça o que bem quiser, assim como possa impor ou alterar políticas públicas a seu puro talante. Não se trata apenas de questão acadêmica, discutir a quebra da separação de poderes quando o juiz administra no lugar do administrador, ou legisla no lugar do legislador, o que, infelizmente, está se tornando rotineiro no país, com a aceitação tácita da comunidade jurídica sem maior questionamento. Basta ver as sucessivas decisões judiciais que invadem o campo da discricionariedade administrativa. E aqui, por óbvio, não estou falando nas legítimas decisões judiciais que caçam atos administrativos ilegais. Estou falando, sim, do erro em substituir o juízo de conveniência do administrador pelo juízo de conveniência do juiz, em matérias que a Constituição e as leis deram discricionariedade ao administrador, que foi eleito pelo povo, para tomar precisamente essas decisões. Pois o povo, sim, é que é o verdadeiro titular da soberania. Tal erro quebra o equilíbrio democrático, bem como fere de morte os fundamentos republicanos. Com que legitimidade um juiz que não foi eleito para tomar decisões de conveniência em prol da coletividade, e sim foi nomeado para cumprir a Constituição e as leis? Com que legitimidade seria ele o órgão preterível para tomar de ofício decisões que bem queira tomar, sem controle algum, a não ser deles próprios? Obtempero, pois, ser necessário mitigar, em limites razoáveis, as regras processuais clássicas, para dar acolhida às demandas mais complexas, que envolvam interesses de incontáveis pessoas que não estão representadas nem foram diretamente ouvidas no processo. Entretanto, embora seja um fato esta incursão do judiciário em áreas do litígio estrutural, e até é necessário que o judiciário resolva estas questões nas hipóteses que eu já mencionei, isso não significa que a sociedade deva baixar a cabeça e dar carta branca aos juízes, que, sem limites, se tornariam um poder deslegitimado e incontrolável, o que não se coaduna com os princípios democráticos e republicanos. Muito obrigado.